Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos continuar a nossa matéria, onde o tema é basicamente limpeza de ambiente e como você prevenir ataques espirituais e coisas do tipo. Já estamos, acho que na nossa quarta parte, já falamos de banho, já falamos de incenso, já falamos de meditação. E hoje vamos finalmente chegar nas partes que já são mais relacionadas a qualquer tipo de crença ou magia que uma pessoa pode ter, porque até então qualquer uma das opções escolhidas, meditação ou limpeza de ambiente, banhos e incenso, qualquer pessoa, mesmo sem crença nenhuma em qualquer tipo de magia, podia realizar de boas, que não haveria a necessidade da crença. Porém, hoje a gente vai falar um pouco sobre banimento, exorcismo, certo? E o mantra. O mantra você até pode utilizar ele sem ter nenhuma ligação espiritual, vamos colocar assim, mas os banimentos e os exorcismos, esses já são sim considerados, como dependente de algum tipo de crença ou fé mágica, vamos colocar assim. Então vamos lá, primeiro, o que é um banimento e o que é um exorcismo? As pessoas elas tendem a confundir um pouco por conta da opção de que exorcismo a gente todo mundo conhece por causa do filme da menininha que vomita verde. Um exorcismo é quando você expulsa, certo? Um determinado bicho, ou seja, alguma entidade, algum espírito de um determinado ambiente ou, como a gente já é acostumado a ver, de dentro de uma pessoa, certo? Então você exorcizar alguém seria você retirar de dentro daquela pessoa ou da influência daquela pessoa um demônio. De acordo com a Igreja Católica, seriam demônios, sempre demônios. Mas a gente sabe que podem ser espíritos, podem ser qualquer outra coisa. E o banimento é quando você, com alguma energia elemental, certo? Você tira a influência da energia de alguma coisa que está impregnada lá. Então, com isso, é muito utilizado a questão do remover o miasma e etc. Utilizando, no caso, os banimentos, Então, vamos lá. Vamos começar com um banimento, que o banimento é muito simples. Ele consiste em você utilizar determinado elemento, terra, fogo, água ou ar, certo? Para que você possa fazer uma expansão energética daquele elemento no ambiente que você pretende limpar. Então, quais são os elementos mais utilizados? As pessoas, obviamente, elas podem utilizar qualquer um dos elementos, terra, fogo, água e ar, mas o mais comum utilizado em ritual, em banimento, é o elemento fogo, certo? E como ele funciona? Bom, eu vou deixar aqui na matéria, o link para os rituais de banimento do fogo, sendo que a gente fala muito deles desde a época do Orkut. A gente já dá o exemplo de como fazer um ritual de banimento do fogo. É muito simples, é basicamente você pegar uma vela, certo? Acender ela e colocar o intento que você quer se livrar e pedir, vamos colocar assim, para que o elemento fogo queime aquilo. Então vocês percebam que não é uma coisa lá muito complexa de fazer, não é uma coisa muito demorada de se fazer, dependendo da vela, óbvio, mas ela já necessita que você enxergue o elemento fogo como algo que possa causar, certo? Que possa limpar um ambiente ou que possa queimar um intento que você não quer. Então as pessoas fazem muito isso com o banimento do fogo, por exemplo, queimando um papel com um intento que ela não quer nele.
Então, se você, por exemplo, quer se livrar de uma lembrança, quer se livrar de um sentimento, você pode pegar um papel, escrever aquele intento, aquela lembrança ou o nome daquela pessoa no papel e durante o ritual de banimento você queimar aquilo ali, aquele papel, e depois se livrar do restante da vela e das cinzas que você gerou nesse ritual. Então, o banimento ele é muito parecido com aqueles pequenos bruxedos que a galera da Wicca fazia, que as crianças faziam, porque é algo que você vê que tem um pezinho no espiritual, mas você também percebe que não é nada demais. Então você tem o banimento do fogo, que é relacionado ao quê? A coisas, né, sentimentos, a aspectos do fogo. Então, se você quiser esquecer uma paixão, esquecer uma briga, alguma coisa do tipo, você utilizaria o fogo. Se você estivesse procurando já alguma coisa mais voltada à sabedoria, aí você utilizaria o ar e por aí vai. Todas as concepções de como cada elemento funciona vocês encontram muito facilmente na internet. Então não é nada de, oh, nossa, são só 4 elementos, né? Uma pequena buscazinha você já encontra. Lembrando sempre que vamos sim começar a dar as aulas, né, lá na Imperium Fortuna. E sim, nas aulas é que eu vou citar o que cada elemento faz, como o ritual deve ser feito exatamente, qual é a cor da vela, qual é o tipo de incenso que você vai utilizar. Isso será utilizado nas aulas, certo? Aqui a gente dá só uma introdução para ver se a galera se interessa e então vai fazer as aulas, né? Bom, então o banimento está explicado. Você vai pegar um elemento e você vai solicitar a presença dele para se livrar de alguma coisa que vá contra ele, né? E o exorcismo. O exorcismo, quando a gente fala a palavra exorcismo, a gente já acredita que seja algo muito mais complicado e muito mais difícil. Porém, o exorcismo ele consiste em você solicitar ou evocar o poder do determinado elemento, certo? Para que então você se livre sim de algum tipo de espírito, entidade, demônio, bicho, que seja consciente daquele ambiente. Então, quando você faz um exorcismo, você está diretamente enfrentando alguma coisa que tem que ter algum tipo de consciência. Então, quando você faz um exorcismo, você não faz o exorcismo para se livrar da tristeza. Isso você faz num banimento. Um exorcismo você faz para se livrar de um bicho que está te influenciando e deixando as pessoas tristes naquele ambiente. Por conta disso, ao contrário do banimento, que é muito simples, você utiliza só uma vela, um copo d'água, um punhado de terra, uma pedra, né? No exorcismo não, você já pode sim utilizar de punhal, de espada, de adaga, de anéis, de elementos que representem um conflito, certo? Juntos com o elemento do que está sendo representado, como uma vela para o fogo ou um copo de água. E você já tem que deixar bem claro, né, o seu intento, a intenção daquele exorcismo, solicitando algum tipo de ser elemental, né? Pode ser a deusa Agni, pode ser Deus Marte, qualquer coisa do tipo, no caso do fogo, né? Para que ele te auxilie, né, em se livrar de qualquer tipo de entidade que você esteja tendo problemas, né? Então, o que você faz no exorcismo é 2 etapas. Você faz uma evocação de um poder de um determinado deus ou espírito e você solicita que esse poder seja utilizado para você se livrar de outra entidade, né? Então, nesse vocês já percebem que não é só a necessidade de saber a prática de cabo a rabo. Você também tem que ter a fé de que você vai ser ouvido por aquela entidade que você está chamando. Então não adianta você ir fazer um exorcismo e você solicitar, né, tipo, ao Deus Marte
que algum inimigo seu seja destruído, né? Se você nunca ouviu falar de Marte, você não adora Marte, você só tá fazendo aquilo porque eu tô precisando. Marte não vai olhar para você. Pelo menos é assim que as pessoas que acreditam nas evocações acreditam que o exorcismo funciona. Repara que no próprio filme do Exorcista, o padre em si, ele nunca tá fazendo nada. Ele tá sempre solicitando que Deus e os arcanjos, etc., retirem o demônio da garota que tá possuída. Ele nunca fala, eu sou o fodão e eu vou tirar. Não, ele sempre tá chamando o poder de Deus. Então, os exorcismos, eles são baseados nisso. Você vai solicitar que alguma outra entidade se livre de algum outro bicho que você não quer naquele ambiente. Então, já percebam que tem uma diferença aí. Banimento é só uma energia, normalmente utilizado para ambientes ou sentimentos. Exorcismo, você já entra em contato com uma determinada entidade ou Deus e já é contra outra entidade. Então já é um negócio que é totalmente voltado ao ocultismo. Magia, vamos botar assim. Se você não acredita em nada, um exorcismo não vai acreditar em nada. Por isso que todos os padres eles têm que, né, ser católicos e acreditar e fazer um montão de vamos botar aulas, né, cursos, para então se tornar um exorcista. Então essas duas partes, banimento e exorcismo, você tem que ter um pequeno conhecimento, e é bem pequeno, tirando o exorcismo católico, né, que ele sim é complicado, tem o rito romano, que é um livrinho deles, não é tão grande não, mas é bem chatinho de ler, porque raramente tu acha ele em português com uma tradução boa, normalmente ele tá em latim ou italiano, que ensina a fazer o exorcismo. Mas eu não acredito que qualquer um de vocês aqui na Império Fortuna tá querendo ser um padre católico e fazer um exorcismo católico. Vale a leitura, assim, pela curiosidade, para você poder até falar, isso aqui até deve funcionar, isso aqui não deve funcionar não. Mas no geral o que vocês vão procurar são os banimentos e os exorcismos elementais. Esses são bem simples, são até bem baratos e são bem rápidos. O problema do exorcismo é que ele não tem um tempo definido para funcionar. Se você está fazendo um exorcismo, você está solicitando o poder de Agni para se livrar de um determinado bicho que está influenciando o teu ambiente. Se o bicho não sair de primeira, você vai ficar lá solicitando a Agni, enchendo o saco dela até o bicho ir embora. Então, assim como o exorcismo católico pode durar meses e anos, um exorcismo do fogo, da água, da terra também pode demorar bastante tempo se você realmente estiver interessado em concluí-lo em algum momento, né? Você vai ter que ficar fazendo, refazendo até se livrar do negócio ou até chegar numa conclusão de que você não é capaz de fazer aquilo. Por quê? Um sacerdote, ele tem uma ligação maior com determinada entidade. Então, se você tem um Deus e você tem um sacerdote daquele Deus, e você tem também o adorador daquele Deus, por exemplo, um sacerdote ele dedicou a vida inteira dele a adorar aquela criatura, espírito, Deus, sei lá, a estudar sobre ela. Ele realmente deu a vida dele àquele Deus e, de acordo com a teoria, aquele Deus observa essa pessoa e fala: meu garoto. Então, o poder que esse sacerdote tem, além da sabedoria nos rituais, é maior que uma pessoa que entrou no culto há algumas semanas, vamos botar assim. Então, a chance de que o sacerdote consiga fazer o ritual de melhor qualidade, vamos botar assim, é meio que óbvia, né? Então, reparem novamente que a gente está entrando cada vez mais no mundo mágico. Antes era uma coisa que qualquer um poderia fazer, agora não. O cara já tem que, procurar um sacerdote, já tem que dar uma lida, tem que dar uma estudada, tem que fazer uns testes, tem que acreditar em alguma coisa. Então, para dar aquela aliviada e fechar essa matéria, a gente tem o mantra. Cara, o mantra, ele já foi, vamos botar, utilizado em quase todo tipo de prática espiritual que existe. Até em luta as pessoas já usam mantra, certo? Porque o mantra é basicamente você vibrar o ar
certo? Utilizando claramente o seu pulmão, para que a frequência desse ar faça um som diferente e esse som vai alterar a frequência ao redor de você. Então você vai ter muitos mantras, certo? E eu não posso nem enumerar quantos tem, porque existem os mantras básicos, tipo Om, Yao, e por aí vai. E as ordens gostam muito de transformar qualquer coisa em mantra. Então você vai ver uns mantras bem ridículos, saca? Aviso logo. Só que os que você tem que realmente aprender são os mantras relacionados ao básico, vamos botar assim. Que são, novamente, relacionados aos elementos, aos sentimentos e a estados de espírito que você quer alcançar. O mantra é um troço que nem todo mundo tem paciência para fazer. E o mantra é uma coisa que a pessoa, depois que aprende, ela fica meio arrogante. Porque ela acredita que ela vibra melhor do que todo mundo. Não vou dizer que isso não exista, mas não existe uma forma errada de vibrar um mantra. Qualquer idiota consegue vibrar 2 letras, 3 letras, certo? E o mantra, ele pode sim chegar ao ponto de ele expandir tanto a vibração de uma pessoa que consegue expulsar influências energéticas ruins, certo? E até entidades ruins de um determinado lugar. Lembrando que quando eu falo entidades ruins, eu posso estar falando tanto de demônios quanto de espíritos sofredores, de Egum ou de vampiros, larvas astrais e coisas do tipo, que são entidades relativamente fracas, mas que enchem muito o saco da vida das pessoas. Então sim, um mantra de uma pessoa que não é religiosa nem nada pode funcionar. Mas a pessoa, ela, no mínimo, tem que acreditar que existe sim energia e existe a vibração energética, né? E que os elementos têm sua própria energia e que os sentimentos vibram numa própria frequência. Então, para isso, você vai ter sim que ouvir a nossa primeira parte, né? Onde eu cito a frequência energética. Bom, o que mais tem é livro, PDF de mantra, qualquer um. A gente tem matéria sobre mantra, e eu não vou ficar aqui vibrando mantra, né? Isso daí a gente faz lá na aula. Mas se alguém tiver algum interesse, basta dar uma procuradinha de leve, que pelo menos uns 5 mantras básicos você consegue pegar e a forma como trabalhar com eles, certo? Então, bom, hoje a gente falou de banimento, exorcismo e vibração de mantra. Eu dei mais ênfase ao banimento e ao exorcismo porque eles já são mais avançados. O mantra, qualquer livretinho de 15 páginas tu já aprende mantra, né? E todo mundo já tá cansado de ouvir falar de mantra. A gente aqui na Imperium já fala mesmo do mantra. Então não é novidade nenhuma. Já o banimento e o exorcismo, eles são muito mistificados e às vezes complicados demais por pessoas que sabem muito pouco deles. Então, por conta disso, queria deixar bem claro para todo mundo que é uma coisa bem simples e qualquer um pode fazer e é bem necessário e bem prático, né? Lembrando sempre que a gente tem a nossa loja, certo? A Made in Magic, onde a gente está vendendo material principalmente para essa área de limpeza, certo? De vibração energética, de manipulação de sentimentos e energias, etc. Então, a gente sempre coloca aqui o link, né, na descrição. Dá uma olhada lá, material de altíssima qualidade. A gente estava inclusive falando essa semana que lá a gente tem a vela de cera de abelha, que é uma coisa rara de encontrar, dentre outras coisas. E se você realmente estiver interessado, vem numa caixinha bonitinha para dar de presente, é uma delícia. Lembrando que a gente tem o nosso portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. A gente tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, temos a rádio toda sexta-feira, certo? Que é a Rádio Imperium, onde você pode pedir as suas músicas e participar lá com a galera. Essa semana teremos mais uma entrevista, certo? Que vai ser postada. Lembrando que a entrevista são os 3 tapas, que a cada 15 dias eu faço 3 perguntas para algum ocultista de uma área específica e vocês decidem se o cara volta ou não. Então essa semana nós teremos mais uma, certo? Então, galera, espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa e que a vida de vocês já esteja melhorando, né, com todas essas matérias falando sobre limpeza. Lembrando também que as aulas vão começar lá na página. Foi colocado lá no Imperium Fortuna um exemplo de como vão funcionar as aulas, mas é só um exemplo mesmo, ainda não foram lançadas as aulas. Eu só tô colocando as aulas. Eu só tô colocando os podcasts, né, lá só para testar mesmo. Então,
Por hoje é só, galera. Até a próxima. Fortuna.